Olá, alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí da hora que você esteja vendo esse vídeo. Hoje vamos dar início às nossas aulas à distância, nossas aulas online. E a aula de hoje é de Sociologia, para as turmas do ensino médio e para quem está fazendo preparatório para o Enem, para o UERJ, para os vestibulares aí da vida, para esses exames que tanto deixa a gente apreensivo, mas que a gente precisa ter muito foco, muito estudo e estar preparados, de fato. O tema da aula de hoje é conceitos e periodização dos estudos sociológicos. Coloquei aqui no papelzinho, para vocês darem uma olhada. E o que é isso, né? Conceitos e periodização dos estudos sociológicos. Assim como qualquer estudo, a gente precisa contextualizar, a gente precisa ver o período, quando ocorreu, e não seria diferente com a sociologia. E também, dentro do estudo de sociologia, existem alguns conceitos que a gente precisa ter eles claros na nossa mente, tá? Então, como sempre, né, a gente tem que voltar um pouquinho, ir lá na última aula, que no caso foi presencial, e pra gente relembrar, resgatar alguns conteúdos que a gente falou e aí dar início ao conteúdo de hoje. Na última aula da gente, a gente utilizou essa apostila aqui, que eu acredito que todos tenham, tá? E aí a gente falou sobre os mestres das ciências sociais, a gente falou sobre o Auguste Comte, que é o pai da sociologia. Ele foi um filósofo francês que começou a formular esses estudos sobre a sociedade. E vimos também que esse estudo de sociologia, a sociologia enquanto disciplina, enquanto ciência, ela é bem recente. Ela, comparada, por exemplo, com a filosofia, que ela começa antes de Cristo. Já a sociologia, ela inicia a partir do século XIX. E aí, esses estudiosos, eles vão se dedicar a estudar essa sociedade moderna, que sofreu profundas transformações com o advento da indústria, do capital. E aí, essas transformações, elas causaram grande impacto na sociedade, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês alguns conceitos. E aí nós vamos falar de um por um hoje, tá? Eu deixei um material lá na sala de aula. E aí a gente inicia com o primeiro conceito, que é sociabilidade. Sociabilidade. O que seria essa sociabilidade? A sociabilidade é a predisposição do ser humano de conviver em sociedade. O ser humano, ele, por natureza, ele é um ser social. Então, essa sociabilidade é essa predisposição que todos nós, seres humanos, temos de nos socializarmos, de estar em sociedade. Aí o próximo conceito é socialização. Socialização. A socialização nada mais é do que o processo social ao qual nós estamos inseridos. Cada ser humano, ele é inserido dentro de uma sociedade ao qual ele vai sofrer diretamente influência. E isso vai formular toda a estrutura psíquica e social desse ser humano, dessa pessoa, tá? E como que se dá esse processo de socialização? Ele começa na família, depois ele vai para a escola e depois no mundo do trabalho, tá?
Então, a primeira sociedade ao qual a gente está inserido é a nossa família. É lá que a gente vai começar a lidar com as adversidades, com as opiniões diferentes, com formas de viver diferente. Então, dentro da família é a nossa primeira forma de processo social. Depois, quando o indivíduo ele é inserido na escola, se dá a segunda etapa desse processo, né? Que é onde o indivíduo ele vai colocar a sua socialização que ele teve na sua família, que é a sua educação, seus valores, ele vai colocar de frente com os valores, com a educação de outros seres. E aí ele vai notar a multiplicidade que tem nesses processos sociais, nesses processos onde a cultura, os valores, eles são muito específicos de cada grupo. E aí, o próximo conceito é comunidade, tá? A comunidade, aqui ó, comunidade. A comunidade, ela é algo mais micro. Enquanto a sociedade, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de sociedade brasileira, a sociedade brasileira, o brasileiro, ele é um povo muito afetuoso, é um povo que gosta muito de beijar, de abraçar, é um povo que gosta de carnaval. Eu tô falando no geral da sociedade brasileira. Mas eu tô falando de uma forma macro. Mas eu preciso entender que dentro de uma sociedade, dessa visão macro de sociedade, existem micro-sociedades, certo? E aí que vem o termo comunidade. Por quê? Por exemplo, se eu for falar da comunidade de historiadores do Brasil, eu estou falando de uma comunidade específica de estudantes, cientistas da área de história que estão inseridos dentro da sociedade brasileira. A sociedade LGBT é uma sociedade, não, desculpa. A comunidade LGBT é um grupo social micro que está inserido na sociedade brasileira, tá? Então, o conceito de comunidade é um conceito bem micro. Ele é bem específico, tá? E aí, depois de socialização, de comunidade, a gente entra na esfera de classes sociais, estratificação social, e aí a gente vai explicar a estratificação social, tá? O que seria a estratificação social? A estratificação refere-se a um arranjo hierárquico entre os indivíduos em divisões de poder e riqueza em uma sociedade. Ou seja, esses indivíduos, eles estão separados, eles estão segregados dentro de uma sociedade em relação ao poder que cada um tem, ao valor econômico que cada um tem. Então, essa segregação, essa separação é um exemplo de estratificação, tá? E aí, dentro de estratificação, existem 3 subdivisões, tá? Tem a estratificação econômica, ó, estratificação econômica. O que seria a estratificação econômica? Tudo que está ligado à economia, né? Está ligado a dinheiro, a poder aquisitivo. Então, as pessoas que são estratificadas economicamente são pessoas que são divididas de acordo com a sua renda, de acordo com o seu capital, certo? E estratificação